Quem é esse? É o Zezinho? Zezinho. Nossa, Zezinho, que Eita, pagou. Zezinho já vai fazer 10 anos, já, Zezinho. 10 anos. Bueno, people! Estamos aqui para mais um vídeo no canal da Júlia História. Meio barroco, né? Esse lado meio iluminado, esse lado meio atmosférico. E hoje a gente vai falar sobre mais uma obra do Paz. Na verdade, as igrejas aí de Lalibela, na Etiópia, do antigo Império de Axum. E um dos meus maiores sonhos é realmente visitar a Etiópia, que fica ali no nordeste da África, basicamente onde é o corno ali da África, né? Perto do Mar Vermelho, né? Então, se tá do lado do Mar Vermelho, você já deve imaginar que as rotas comerciais, tanto marítimas quanto terrestres, eram muito importantes aí para o reino de Axum. Por isso que eles cunharam as suas próprias moedas, por isso que eles faziam aí comércio ligando o Mar Mediterrâneo ao Oceano Índico e a todos os países e nações e reinos e impérios que a partir daí chegavam. Quando a gente pensa, na verdade, em Idade Média, né, a gente sempre pensa em castelos, mas na Europa. E lá vem, mais uma vez, a Júlia para combater essa visão eurocêntrica da história, né? E se eu te falasse que na África a gente tem aí castelos, na verdade, como se fossem castelos subterrâneos, melhor dizendo, igrejas esculpidas de cima para baixo em pedaços gigantes de montanhas rochosas, né? Então, que a gente chama de igrejas monolíticas, líticas, pedra, então aí um pedação grande, enorme de madeira esculpido, né? Então, a gente está falando das 11 igrejas subterrâneas, digamos assim, monolíticas do Império de Axum, que sim, era cristão. O mais interessante sobre a Etiópia, obviamente, além dela ter ganhado uma guerra contra a Itália, isso ainda no século XIX, é que a Etiópia, de fato, nunca foi colonizada por nenhum país europeu. E isso fez com que ela e toda a sua grandiosidade histórica permanecesse muito viva e é um motivo de orgulho muito grande para a galera da Etiópia, né? Então, a Etiópia é um dos países mais antigos e peculiares que a gente tem na África. Então, a gente está na cidade onde vivia o rei, né, Lalibela, e este rei cristão, ele fez 11 igrejas esculpidas porque ele queria transformar a região numa nova Jerusalém para os cristãos. Só que, de fato, essa igreja ela não foi construída. A maior parte das igrejas elas são construídas de baixo para cima. Só que essa igreja ela foi esculpida numa rocha gigante monolítica. Então, de cima para baixo. E não é só uma igreja, não. São 11 igrejas que têm canais, né? Aí, labirintos internos que conectam uma igreja a outra igreja. Que, obviamente, tem sepulcros, catacumbas e todas as coisas peculiares aí da época. O mais interessante é pensar que a religiosidade, obviamente, fez construir as igrejas aí de Lalibela, né? Quando a gente pensa na importância do cristianismo na Etiópia, a gente tem que voltar lá no século IV, né? Quando o cristianismo estava entrando em expansão, adentrando Roma, a Etiópia, né, muito impulsionada pelas suas rotas comerciais, que aí tiveram contato com outros impérios, e inclusive com pessoas cristãs, eles aí se transformaram num dos primeiros países cristãos que a gente tem no mundo. A crítica de que a Europa é o centro e todas as outras nações, impérios, continentes transitam, né, orbitam ao redor da Europa, né? Então a crítica ao eurocentrismo, a crítica à ideia de que a África é um continente com 55 países, atrasado, né, com civilizações, talvez lembre somente do Egito e tenha até dificuldade de entender que o Egito fica na África, quando na verdade a gente tem diversos outros impérios, diversos outros reinos africanos que têm tecnologia, que têm geografia, que têm os conhecimentos matemáticos e tão avançados a ponto de conseguirem
com ferramentas rudimentares, sem britadeira, obviamente, fazer a construção dessas igrejas, que não são só representações arquitetônicas, e sim religiosas, de uma crença da época que faz construir um cristianismo muito diferente daquele cristianismo europeu. É um cristianismo etíope, né? Então a Etiópia, cara, é um grande país. Desde lá, milhões de anos atrás, com a Lucy. A Lucy é uma hominídea etíope, um australopiteco afarensis etíope, né? Depois a gente tem aí o Império de Axum, a gente tem a construção de um dos primeiros alfabetos fonéticos e não pictográficos do mundo, a cunhagem de moedas, principalmente em bronze, em cobre, e a gente tem, obviamente, a religiosidade cristã etíope, né? E depois, mais pra frente, inclusive tem um vídeo no canal que fala sobre isso, as guerras da Itália contra a Etiópia, que são os meus chuchuzinhos. Tranquilo, galera? É isso, tá? Então, imaginem a África com todo o seu potencial econômico, arquitetônico, de engenharia e de conhecimentos, contrariando todas as visões eurocêntricas que a gente pode manter. Lembrem, a história ela não acontece só na Europa. A África sempre produziu tecnologia, a África sempre produziu conhecimento e arte. Um beijo da Prof e até mais!